Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Esse daqui é um episódio muito especial, porque ele faz parte do Crime Win, Crime Halloween, sacou? Pois é, gente, somos muito bons em fazer nomes, criatividade aqui, ó, rolando solta. A gente juntou toda a galera podcasteira de crime para trazer histórias macabras para vocês todos os dias dessa semana do Halloween. Então, se você tá escutando isso na quarta-feira, saiba que segunda e terça já teve colaboração e amanhã e sexta também vai ter, com vários podcasts de crime. E aí, se você quiser ver o calendário, saber o que tá rolando, vai lá no @Café com Crime, que tá tudo lá explicadinho para vocês. Mas o que importa é que hoje eu estou aqui com ela, Bruna Kiducci, do 10 Minute Murder. Ou é 10 Minute Murder? Eu não sei, Bru, como é que fala? E aí, galera? Então, aqui a gente é brasileiro, entendeu? Então, se até eu falo 10 min, por que não todo mundo não falar também? Então, se você quiser chamar de 10 min, tá ótimo. Se quiser falar 10 minutes, então é ótimo também. Se quiser falar 10 minutes murder, tá ótimo também. Tanto faz, aqui é bagulho doido, tá ligado? Várias variações, várias opções. Então, pra galera te achar lá no Instagram, é o @10minmurder. É isso, né? Exatamente. Então conta, o que eles vão achar lá se eles entrarem? Eles vão ver a minha belíssima cara, vão ver textos. Eu tô só zoando, tá, gente? Não sou tão bonita assim, mas enfim. Ah, mas Tem cadê a autoestima, lá, menina? Tem texto, eu escrevo também sobre crimes e posto lá, não faço só podcast. Também tem podcast, mas enfim. Eu posto mais texto do que podcast e é isso. E tem vídeo de vez em quando, mas não me procurem no YouTube porque ela tá morto. Vão só pro Instagram mesmo. Mas é isso, então ela também é crimiseira, tá aqui no lugar certo. Sinta-se em casa e tô super feliz de ter você aqui pra contar essa história. Que, minha gente, a gente escolheu um caso muito bizarro pra contar pra vocês, que é a história da Bárbara dos Prazeres. Ou a onça, ou a feiticeira, ou quem sabe até vampira. Enfim, ela é cheia dos nomes, ela é meio mítica, essa mulher, tanto que muita coisa que sabemos sobre ela pode ou não ser verdade, ou pode ser ficção, ou pode ser verdade, não sabemos. Até mesmo o lugar onde ela cometeu esses crimes ficou com essa fama, né? Uma lenda urbana de ser maldito, de ser meio mal assombrado. Mas, mesmo assim, com essas pequenas ficções no meio, isso aqui não é historinha de niná, não é lorota, não. É bem real e aconteceu mesmo. Tipo, tem registro, gente. É sério. Tudo que a gente vai falar aqui para vocês foi retirado das seguintes fontes: site Aventuras na História, portal O Dia, textos de Celso Cerqueira e um artigo escrito para o projeto Mulher 500 por Exomaher. Gente, alemã ela, ó. Ai, para, assim eu fico com vergonha. E Sandra Ribeiro. Essa é brasileira, dá pra gente falar. A maior parte da história da Bárbara dos Prazeres foi registrada pela Intendência Geral de Polícia, criada pelo príncipe Dom João em 1809. Meu Deus, cara, é tipo muito tempo atrás. É quase descobrimento do Brasil. Não, brincadeira, foi perto da independência. Mas é tipo, caraca, muitos tempos atrás. E por ser tanto tempo assim, a gente sabe que as coisas eram diferentes na época. E aí, para entender todo esse contexto de onde a gente tá e quando a gente está, a gente precisa começar do começo, né, Bru? Bora? Com certeza, vamos embora. Let's go! Rio de Janeiro. Cá estamos nós novamente. Acho que o tanto de praia bonita que o Rio tem é equivalente ao tanto de crime e histórias bizarras que acontecem lá também. Arrisco dizer que essa daqui é a mais bizarra, macabra e cruel de todas. O cenário principal dessa história é o espaço que hoje conhecemos por Praça 15 de Novembro. Em finais do século XVII e durante todo o século XVIII e XIX, essa praça foi um dos locais de desembarque de mercadorias da cidade do Rio de Janeiro, que é o capital do nosso Brasil, Brasilzão. Cara, muito chique Rio de Janeiro nessa época. E aí, quando a gente fala de mercadoria, não tô falando de qualquer mercadoria, sabe? Não é as coisas que você compra no Mercado Livre, não, gente. Era coisa chique. Era um porto de escoamento de ouro, ouro mineiro. Então, além desse douradinho mais cobiçado aí por todos, também tinha ali armazéns de sal e açúcar, que valiam muito na época.
E também, né, se você parar pra pensar, vale muito hoje. Gente do céu, você vai no mercado, parece que você tá comprando ouro mesmo. É incrível. Mas, enfim, outra coisa importante que foi inaugurado lá na Praça 15 de Novembro, em 1698, foi a Casa da Moeda, La Casa de Papel. Ou seja, né, já deu para perceber que esse cenário aqui onde a gente tá se destaca aí por seu forte comércio. Na segunda metade do século XVIII, além de ser o ponto de comércio e de grana, também foi erguida ali. Ridícula, né? Desculpa. Aqui a gente também tem sonoplastia, tá, rapaziada? Feito ao Eu vivo. amo. Também foi erguida ali a primeira casa de governo construída especificamente para o executivo. Era a residência oficial do governador. Em 1763, quando foi transferido o vice-reinado da Bahia para o Rio de Janeiro, a casa serviu como palácio de despacho do vice-rei, sendo então o espaço rebatizado para Paço Vice-Real. O lugar só foi aumentando de importância com o tempo e tal, e aí teve grande afluxo de pessoas a este local, entre trabalhadores livres, escravos, comerciantes, aventureiros, prostitutas e etc. E por aí vai, né? Coisa bem de centro de cidade, ainda mais que era capital, sempre tem, infelizmente, né? Sempre tem muito mais morador de rua, muito mais fluxo de gente, enfim, é normal. E naquela época também caos. era. Normal O assim, caos, né? Não devia ser, mas, né? É a Pois é. vida. Sim. Bom, aí chega a família real, não é mesmo? A gente era uma monarquia. Em 1808, eles chegaram lá de Portugal e foram para o edifício Paço Vice-Real, que começou a ser usado como palácio de despacho do rei, e aí foi nomeado para Paço Real, porque não era mais o vice, né? Era o próprio reizão que estava lá. E isso tudo na Praça 15 de Novembro, tá, gente? Estamos falando aqui do mesmo lugarzinho. E aí, só para vocês terem noção, na independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, passou a se chamar de Paço Imperial. E aí, só para vocês terem noção da importância desse lugar, foi aqui que o Dom Pedro I chegou na sacada para informar ao povo que ficaria no Brasil, né? Diga ao povo que fico. Foi o dia do fico, em 9 de janeiro de 1822, que aconteceu aqui também. E também foi aqui que a princesa Isabel informa lá da sacada do Paço a abolição da escravatura em 1888. Foi lá do Paço Imperial que o Pedro II, com a sua família, ele pega, faz as malinhas e ó, se manda daqui, parte para o exílio em 17 de novembro de 1889. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Puta aula de história chata. É que eu gosto de história, né? Mas é importante para vocês entenderem como que essa região aqui do Rio de Janeiro, onde aconteceu todo o rolê da Bárbara dos Prazeres, foi uma região muito importante, com pessoas muito importantes, pessoas da nobreza, da realeza, e era um lugar ali, um ponto central da nossa sociedade na época. Mas eu fui longe, né? Então vamos dar aquela rebobinada aqui, voltar no tempo, de volta lá para meados dos anos 1700, onde a gente vai entrar real aqui na história da Bárbara dos Prazeres. Aqui é a cultura, né, meu povo? Aqui a gente tem umas histórias assim, de graça. Delícia! Adoro. Então, eu não gosto de história não, mas estamos aí. Com a região da atual Praça 15 de Novembro se valorizando, o português Antônio Teles Barreto de Menezes, que era juiz e proprietário de terras, mandou construir uma carreira de casas de aluguel naquele local, que foi em 1743. Quando a obra chegou à travessa do Mercado do Peixe, o engenheiro teve que traçar um amplo arco sobre ela para que a via dos mercadores não ficasse tão obstruída pela nova construção e tal, e aí veio o apelido Arco de Teles. Os prédios, eles também foram todos alugados e ficando os térreos principalmente para os lojistas de secos e molhados. A casa maior, justamente que ostentava o arco, ela foi ocupada pelo Senado da Câmara, que é equivalente hoje à Câmara dos Vereadores. Então tava lá a galera do governo ali no Arco do Teles, que aí é assim que agora esse lugar ficou conhecido, né? E aí foi nesse tempo que começou a chegar o azar ali para o Arco de Teles. Foi no dia 20 de julho de 1790 que tinha uma loja térrea ali próximo da Rua Direita que vendia objetos usados e tudo mais, e essa loja se chamava o Caga Negócios. Gente, desculpa, eu sou muito criança, né? Só falar de merda que eu dou risada, não tem como. Criatividade é tudo.
O caga-negócio, gente. O que aconteceu no caga-negócios? O caga-negócios cagou tudo, né? Um violento incêndio criminoso destruiu o prédio e deixou dezenas de feridos e 2 mortos. O fogo atingiu o andar superior e consumiu o arquivo do Senado da Câmara, perdendo assim toda a documentação referente aos primórdios da cidade. Então imagina o tanto de história que não se perdeu ali. Pois Também é. essas pessoas feridas, 2 mortos. Aí o bagulho já começou a ficar pesado ali na região, já começou a atrair aquelas energias esquisitas, né? Já estavam sentindo que ia chegar uma Bárbara ali, entendeu? Já Pois estavam é. preparando o terreno. Então, após o incêndio, o lugar acabou decaindo e se tornou reduto de marginais e antro de prostituição, do mais baixo nível, assim, que vocês imaginarem. E, para vocês terem noção, a baixaria era tão grande que moradores das proximidades removeram a santa que tinha ali no oratório para a igreja de Santo Antônio dos Pobres, que é onde permanece até hoje. Mas, cara, se o rolê tá ruim, pra que você vai remover a santa? Remove a galera que tá lá, né, gente? Exatamente. A santa, o máximo que ela vai fazer é abençoar, né? É tudo errado, mano, tudo errado. Tem que ser Bom, brasileiro, entendeu? Tem que ser brasileiro. né, eu não vou fazer piada de português, né? Deixa quieto. Nessa época era tudo português, mas eu tenho ouvintes portugueses que eu amo muito, gente. Um beijo aí pra Portugal. Enfim, foi nesse ambiente nefasto, que não era nem digno de ter uma estátua de santa, foi em meio a essa escória da sociedade, que Bárbara dos Prazeres, certa noite, apareceu, rompendo a penumbra do beco do Arco dos Teles. E ali começou uma história de pavor. Tururu, musiquinha de suspense. Cadê a sonoplastia? Ao vivo também? Tana, tana. É do tubarão, né? Não dá, gente. É tan. Ah, não, eu já ia fazer do tubarão também. Pô, acho que é tan, também não é. Mas enfim, agora o bagulho vai ficar doido. Agora a gente vai começar a falar da Bárbara. Nascida em Portugal no ano de 1770, tinha 18 anos de idade quando veio para o Brasil e algumas fontes dizem que ela já veio casada com o Portuga. Já outras dizem que ela veio com soldados e depois se casou por aqui. Mas o fato é que ela já era casada em 1788. O seu marido, ele aparentava ter, né, bastante grana. Sonoplastia, por favor. Obrigada. e, e ele esbanjava assim, pra cacete, tá ligado? Hétero top. E aí, além disso, a cereja com chantilly do bolo é que ele também pulava cerca. Né? Pra quem não sabe o que é pular cerca, é trair. E aí, parabéns, Bruna. A Bárbara era uma jovem muito bonita. Então, é claro que quando ela ia pegar uma corzinha nas praias do Rio de Janeiro, ela pegava outras coisas também. Ai, que Danada. delícia! Ui! Nessa brincadeira, ela acabou que ficou gamadinha no moreno cheiroso e começou um relacionamento extraconjugal. Então, quando o marido ele ficou sabendo que recebeu um belíssimo, grandioso par de chifres na testa, né, um par de gaias, aí o negócio ficou mais intenso, porque a Bárbara o assassinou assim para viver livremente e apenas com o seu amor, o seu moreno cheiroso, o grande amante dela. Só que as coisas não foram tão legais assim com esse cara, com esse segundo marido dela, né? Não foi o mar de rosas que todo mundo espera. Acontece que a grama do queridíssimo, do vizinho, parece ser mais verde. Só que, na verdade, você chega lá, dá uma olhada mais de perto e você percebe que a grama, ela é falsa. É de plástico. Ai, que tragédia. E a Bárbara aprendeu isso do pior jeito. Cara, ela não ficou nem 2 anos casada com o fulano pra perceber que ele era um folgado, um encostado, um boy lixo que só tirava vantagem dela. A Bárbara, ela tinha alguns bens, né, que ela herdou quando o primeiro marido dela morreu ou foi assassinado, na verdade, né? E só que assim, ela não era super rica nem nada, mas era o suficiente para o homem, esse homem folgado, passar a viver às custas da nossa bela jovem. Acontece que ele chegou a torrar a maior parte dos bens da Bárbara. E aí, né, ninguém é obrigada. Aquela paixãozinha passou rapidinho, coisa passageira, trem bala, parceiro, e ela decidiu se livrar do encosto.
E por isso, entenda-se, deu umas punhaladas nele ali nas costas e acabou com ele. Com isso, aos 20 anos de idade, Bárbara já tinha 2 maridos assassinados no currículo, em menos de 2 anos. O que ela planejou muito bem é como iria viver depois disso, já que ninguém na época queria se casar com uma mulher que já foi casada 2 vezes. Assim, mas como a gente diz aqui, mais rodada que foi a 15, que era assassina e plebeia. Ela estava totalmente sem grana e, como vocês sabem, a mulher não tinha muita opção de profissão e carreira nos anos 1700, né? Bonzinha. Mas Bárbara tinha uma coisa a seu favor. Ela era bonita e ainda era jovem. Então, acontece que ela começou a se prostituir no arco do Teles em 1790, que foi logo depois que rolou o incêndio. E assim, ela levava jeito pra coisa, entendeu? Ela era boa naquilo. E lá ela reinou suprema durante os próximos 20 anos de sua vida, prestando serviços sexuais para homens bombados de dinheiro. Cadê a sonoplastia? Quê? Ai, tchim, tchim! Desculpa. Demorou, mas a sonoplastia chegou, viu, gente? Ao vivo. É isso. Só a nata da sociedade carioca, rapaziada. E aí, apesar do ambiente ter caído e tal, ainda era frequentado por pessoas da nobreza, porque tinha lá a queridíssima Bárbara, que fazia muito bem. E aí, ela mantinha relações e, na real, ela, assim, super encontrou o lugar dela ali, tá ligado? A vida dela foi feita ali, tá suave. Mas aí, os reflexos da idade foram ficando visíveis com o tempo, né? E quando chegou aos seus 40 anos, foram ficando visíveis quando chegou aos 40 anos. Esqueci o ponto ali, atropelei. E aí, um dia havia antes a mulher procurada pela nobreza e que usava Bárbara dos Prazeres como nome, né? O nome velho de guerra dela. Sobrou uma velhota decadente que volta e meia encontrava quem queria ainda o serviço dela. Mas assim, eu não tô falando mal da quarentona não, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Mas acontece que Bárbara estava doente, mas a gente não sabe ao certo assim. Alguns dizem que ela contraiu sífilis, outros dizem varíola, e que também ela era leprosa, enfim. Porque é uma doença ruim? Ela teve. E aí, de qualquer forma, o que acontece é que juntou doença, mais idade, mais o baque de uma vida inteira na rua, sem passar creme Renil da Avon, e também porque ela não conheceu os produtos Jequiti, entendeu? Ela não Acabou sabe o que ela que, perdeu, né, gente? Ela pois podia estar é, aí, ó, renovada até hoje. eu tenho que concordar. Ela ia estar até hoje com 20 anos na cara. E Gente, ó, aí não é publi, viu? Mas se a Avon quiser, ó, tamo aqui. Jequiti também, Silvio Santos, oi. por favor, gente, Pode tô mandar precisando aqui, aqui, ó. ó. Tchim, tchim! Mas enfim, vamos Sim, lá. sim. E aí, resultou que ela ficou sem clientes por causa da aparência dela. E agora os homens riam de suas investidas. E aí ela fazia o quê? Cuspia e amaldiçoava os velhos. Claro, Aí né? chegou até a levar uma surra de 2 escravos a mando de seu senhor por conta de suas maldições. Bárbara. Bárbara não era fácil não, hein, gente? Não deixava barato, não. E Era outra braba, amiga. coisa, ela era, só para deixar bem claro também, a Bárbara era chamada dos prazeres porque ela se garantia naquilo que fazia, né? Quando o mel é bom, a abelha sempre volta e quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência. Mas depois das doenças e da idade, ela passou a ser chamada de Bárbara Onça, pelos dentes e gengivas estarem horríveis. Credo. E o temperamento também dela não era nada fácil, era super explosiva. E aí, como já dizia Inês Brasil, o grito da pantera roar, né? Rar. Obrigada, não queria fazer isso sozinha. Bom, ela estava num beco sem saída, doente, pobre, sem clientes, morando no que sobrou do incêndio lá que teve no Arco de Teles. A velhota estava desesperada por dinheiro e queria sua beleza de volta a qualquer custo. E foi aí que a nossa oncinha decidiu buscar ajuda em lugares bem peculiares, tipo casa de magia oculta, feiticeiros, ciganos, bruxas, tudo que tinha direito. Qualquer coisa que existisse, ela estava tentando. E ela tinha 2 pedidos quando ela ia nesses lugares. Ela queria aliviar o seu sofrimento, né, da sua doença, e também trazer de volta a sua beleza, e com isso, os seus tempos áureos, né, o seu tempo ali que ela era a suprema do Arco do Teles. E aí, acontece que, infelizmente, ela encontrou uma fórmula, mas essa fórmula custou muito caro.
Uns dizem que custou todo o dinheiro que ela tinha juntado, outros que o preço foi a alma dela, mas de concreto, o que se sabe é que alguém lhe passou uma fórmula que teria o efeito desejado, e os principais componentes eram ervas e sangue humano morno, mais precisamente de crianças ainda vivas. Existem boatos de que ela até chegou a se banhar com sangue animal, chegou a comer as carnes, mas no fim das contas ela viu que o rolê ali só ia funcionar mesmo com sangue humano. Hein? E ainda tinha, assim, tinha que ser morno, entendeu? Não podia ser frio, não, tinha que ser morno. Ainda tinha essa exigência. Chegado na hora ali, né? Fresquinho. Né? Que horror. Isso pode parecer uma indicação estranha e tal, mas fique sabendo que não era. Na verdade, esses métodos de rejuvenescer e tal, através do sangue humano, já tinha sido usado lá no começo dos anos de 1600. A gente tá assim, já tá antigo. Agora a gente tá indo pra um negócio mais antigo ainda. Volta que mais. Foi por Elizabeth Bathory, uma pessoa da realeza europeia. Resumindo bem resumidamente aqui a história da Elizabeth Bathory, só para vocês, né, saberem de onde veio tudo isso. Ela era uma condessa húngara que foi acusada de torturar e matar até 600 mulheres. Era um número absurdo, assim. Ela era uma serial killer, né? E ela era muito maluca, porque ela também achava que estava envelhecendo e ela não queria envelhecer. Então, ela simplesmente pegava pessoas ali, os trabalhadores do castelo lá dela, e matava e se banhava numa banheira de sangue para ficar jovem também. Então, assim, né? É bizarro, é super cruel, mas aparentemente era, sei lá, tipo tomar manga com leite, você morre? Eles achavam, passa sangue na pele que você fica jovem, sabe? Esses mitos de vó, né? Que na época eram uns mitos meio pesados. Mas, enfim, esse feitiço do sangue para ficar jovem acabou chegando também até a Bárbara dos Prazeres. Então, em vez de passar Renew na cara, ela foi lá passar sangue. E como a Bárbara estava, tipo, sedenta por rejuvenescimento, a vida dela estava basicamente dependendo disso, né? Porque o trabalho dela dependia disso também. Ela começou a raptar meninos pobres, filhos de escravos e de mendigos para poder fazer as suas vítimas, né? Além de meninos que já estavam na rua, ela também ficava de tocaia na roda dos expostos da Santa Casa. Esse lugar era onde bebês eram abandonados pelas mães para adoção, porque ela tinha freiras e coisas assim, então normalmente elas cuidavam desses bebês. Só que aí, muitas das crianças que eram deixadas por lá para serem adotadas, não eram adotadas coisa nenhuma. A Bárbara sequestrava elas antes das freiras darem conta de que o bebê tinha sido deixado ali. Então ela estava assim, mais rápida que o Usain Bolt, né? Bárbara Onça, rar. Gente, eu vou parar de fazer esse rar, não dá. Mas, viu? Não, tem que fazer. Tô pensando a dupla do aqui tem que fazer. Eu tô pensando aqui, será que onça, além de ser por causa do dente da gengiva dela, que era escrota, né? Será que também não é porque ela era rápida, assim, pra sequestrar as crianças? Pode ser, né? Concordo, pode ser. Fica aí a teoria. Fica aí, galera. Comenta lá, o que vocês acham? Rar, no final. Rar. Não há números exatos, mas foram dezenas as vítimas que ela sacrificou no ritual macabro de rejuvenescimento dela. E a Bárbara, ela levava suas pequenas vítimas para Tapeira, em que morava, na Cidade Nova. Pendurava as crianças pelos pés com a corda, as esfaqueava. E aí ela ficava lá embaixo, assim, sabe? Parecia que estava tomando banho em cachoeira. Ficava lá embaixo, enquanto o sangue jorrava ainda quente nela. E aí era fazendo isso e só Ave Maria, Pai Nosso, Deus, quero ficar, por favor, jovem. E é isso aí. Ai, que horror, né, gente? Como é que a pessoa acha que isso vai funcionar? Como é que a pessoa se submete a uma coisa assim, né? É muito... Matar uma criança, sangue frio. Matar uma pessoa realmente é bizarro, mas você olhar para um bebê e ter a coragem de matar sangue frio assim, nossa... Não, tem que ter problema, não é possível. Não pensa igual, né, um ser humano normal. É outra lógica, é outro, sei lá. Exatamente. E ainda enfiar religião nisso. Ficava rezando. Você tá doido. Bom, acontece que, depois de um tempo, as freiras perceberam que tinha diminuído o número de crianças ali que estavam sendo deixadas para adoção, né? E aí o pavor
tomou conta da população do Rio de Janeiro e os pais passaram a deixar as crianças trancadas em casa e só podiam sair na companhia de um adulto que pudesse ali proteger eles da onça, né, da Bárbara dos Prazeres. Nesta época, Bárbara aparece nos registros do Intendente-Geral de Polícia, desembargador Paulo Fernandes Viana, como Bárbara dos Prazeres, por causa do oratório no Arco de Teles. E também como Bárbara Onça, né, em referência à sua ferocidade e também pela aparência horrível que ela acabou ficando. Ou pela velocidade, vai saber? Vai saber. A Usain Bolt lá de 1000 e lá vai o trem. 1700 Enfim, e pouco. Isso aí. Parecem vir desse período as expressões cuidado que a bruxa está solta e olha que a onça está solta. Olha lá, agora ela faz parte do nosso vocabulário e a gente nem sabe. Né? Olha, dialeto popular aí. Bárbara dos Prazeres também é cultura. Bom, as coisas se dificultaram para Bárbara, ela já estava na mira da polícia. Na milha? O que eu tô falando? As coisas se dificultaram para Bárbara, ela já estava na mira da polícia, e aí ela passou a ficar de tocaia, perto da roda dos expostos da Santa Casa de Misericórdia, porque era lá que tinha aquela bandeja giratória onde as mães abandonavam as suas crias. Então, em vez de ficar correndo para lá e para cá achando criança na rua, ela realmente falou: não, vou escolher um lugar só, e foi ali que ela escolheu. Lá funcionava da seguinte forma: a mãe deixava a criança na bandeja, aí ela tocava um sino, e aí a bandeja girava e as freiras pegavam as crianças lá do lado de dentro e as encaminhavam para a adoção. Mas aí, acho que a onça velha perdeu os seus poderes boltianos de velocidade, e aí nessa que ela foi tentar pegar uma criança, a bandeja estava girando, o braço dela ficou preso nesse instrumento, e aí ela quase foi pega. Mas não ainda. Ela conseguiu escapar dessa, mas não foi por muito tempo que ela escapou, não. A sorte tava piscando ainda. Do lado dela. Pois é, infelizmente. Pois é. Não se sabe como foi descoberta, mas a Bárbara dos Prazeres, ela se tornou a mulher mais procurada da cidade e chegou até a ser presa, mas ela fugiu da cadeia sem deixar rastros, assim, nenhumzinho. Até incriminar escravos aconteceu, mas porque, tipo, muitos morreram por causa disso. Achavam que as crianças estavam sumindo por causa deles e não por causa dessa doida aí. E aí dizem que a expressão a bruxa tá solta foi inspirada na velhota Bárbara Onça. Bom, ela oficialmente viveu até 1830. Peraí, deixa eu fazer um cálculo rapidão. Que ano que ela nasceu? 1700... Ela nasceu em 1770. 1700... então com 60 anos aí. Tá, vamos lá. Morreu velha. Bom, ela oficialmente viveu até 1830, quando ela já tinha chegado aí nos seus 60 anos de idade. Porque foi nesse ano, em 1830, que um cadáver desfigurado apareceu boiando no Largo do Paço. E esse cadáver foi reconhecido por alguns como sendo da Bárbara dos Prazeres. Mas tinham outros que falavam que não era ela, tinham certeza que não era. E como não haviam exames que comprovassem isso na época, né, DNA e tudo mais, isso aí só veio, meu Deus, tipo quase 200 anos depois. 200 não, né? Mas tudo bem. Minha matemática não está boa. Isso veio aí. Olha, aqui ninguém é de exatas. Veio uns 150 anos depois. Enfim, não tinha como ter certeza se aquele corpo boiando ali era ou não da Bárbara dos Prazeres. Aí, né, já sabe o que acontece quando fica uma história em aberto, assim, sem saber, será que morreu? Será que não morreu? Aí é perfeito para criar um monte de teoria, né? Para criar um monte de mito, um monte de história, e foi exatamente isso que aconteceu aqui com a Barbarinha Oncinha. Será que ela não é imortal? Fica aí o questionamento. Será que o sangue fez efeito? Brilha no sol. Então, há quem suspeite que ela continua viva até hoje, e graças ao segredo da fórmula de rejuvenescimento. Que assim, né, vamos falar aqui. Acho que não funcionou porque ela não conheceu os produtos da Avon e da Jequiti, né? Vamos recapitular aí. Exatamente. Também Coitada. acho. Silvio Santos que lute. E aí, assim, mais, teria assumido a condição de feiticeira e aplicado a receita em alguns milionários em troca de parte de suas fortunas. Meu Deus, eu espero que não, né? Porque isso quer dizer que mais gente morreu, pelo amor de Deus. Mas, cara,
Eu vou ser preconceituosa, tá? Mas eu vou ser mesmo. Milionário tem umas ideias muito bizarras, né? Milionário é tipo certeza que um milionário ia acreditar nisso. Porque já tentou botox, já tentou mão de plástica, só ficou com a cara esticada, desfigurada. Aí vai tentar essas coisas, né? Desculpa, milionários que estão me Fetiche por coisa ouvindo. estranha. Fetiche por coisa estranha. Eu também acho. Mas enfim, disse que ainda hoje, em certas madrugadas sem lua, quando já partiram os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio e acabou o movimento da boemia, escuta-se no beco a gargalhada de Bárbara da Onça. Bárbara da Onça? Bárbara Onça, a feiticeira, ecoando assustadoramente pelos vazios escuros do arco do Teles. Assim, a gente é aquela coisa, né? Dupla fofoqueira, a gente fala mal, mas depois a gente fala quem é a gente pra julgar, não é mesmo? Exatamente. Aqui é sem julgamentos. Vamos lá. Há quem diga que o arco do Teles é mal assombrado por uma figura feminina e que na madrugada, quando os botecos e restaurantes estão fechados, ouve-se gargalhadas e que se pode avistar a silhueta bem desenhada de uma mulher. Será que ela ficou presa aí nos 20 anos depois que morreu? Será que ela é imortal e ficou presa nos 20 anos também? Nunca saberemos? Ou será que saberemos? Vai ter que ir lá visitar a Praça 15 de Novembro para saber. Os cariocas aí, ó, que estão escutando, gente, conta aí se vocês já viram alguma coisa, como é que é o rolê lá, se já sentiu a energia da Bárbara da Onça, né? Mas, enfim, gente, abandonando um pouco esses exageros que assombram aí a trajetória da Bárbara, vamos partir um pouquinho para a realidade comprovada, né? Aqui a gente resgata a história de uma mulher que ela rompe com todos os padrões pré-estabelecidos da sociedade. Então, no momento histórico ali, que a mulher tinha que ficar em casa, tinha que ser super submissa ao marido, que não tinha uma profissão, uma carreira nem nada, o que ela faz? Ela fala, cara, eu preciso garantir o meu, né? Vou fazer o que dá para fazer. E foi viver a vida dela. Foi lá ser prostituta, e é isso. Então, enquanto esperavam que ela fosse tivesse esse comportamento feminino, né, enclausurada em casa e tudo mais, ela tacou foda-se, né? Então a gente sabe que nunca é fácil romper com estigmas sociais, né, com papéis sociais. E quando isso acontece, a gente acaba sendo condenada ou sendo invisível ou a gente acaba virando um exemplo que não pode ser seguido e, enfim, é taxada de maluca, né? Então a gente sabe que tem essa identidade feminina aí que também está por trás desse episódio, né? Que teria que ter aí um posicionamento familiar, que o lugar da mulher na sociedade era esse, né? Era de ter honra, de ser obediente e, enfim, todas essas normas de comportamento da mulher ideal. E qualquer comportamento que não fosse disso, já sabe o que é, né? Vai ser rechaçada, vai virar a Bárbara louca, a Bárbara, enfim, né? Tanto que naquela parte que a gente falou sobre a Bárbara ter casado 2 vezes e quando ela separou, ninguém queria mais, a gente já vê, a partir disso a gente já vê aí como são as coisas, né? Sim, o grande machismo, né? Porque quando o marido dela pula a cerca, tá tudo bem, ele é um cara bonachão que tem grana, né? Mas quando é ela, não pode. Mas assim, né? A Bárbara rompeu com os padrões, beleza, legal, Bárbara, valeu. Mas, cara, ela cometeu crimes e ela totalmente extrapolou o rolê, né? Ela não teve limite nenhum. E aí, ela tinha que ser chamada de louca mesmo, né? Porque olha o que essa mulher fez. Doida de pedra, muito bom dia. Exatamente. Bom, de qualquer forma, o que a gente sabe é que a Bárbara foi uma mulher à frente do seu tempo, mas ela não teve pudor nenhum e, portanto, né, a gente fica com esse questionamento se ela era só uma criminosa sem noção, se ela era de fato uma bruxa, se ela era uma mulher doente que raptava bebês na roda dos expostos, uma amaldiçoada, não se sabe, né? O que você acha, Bru? Será que ela é crepúsculo? Tá na minha cabeça aí, crepúsculo brilha no sol, entendeu? Ela é uma vampira. Então, o que eu acho... Boa pergunta. Vamos ficar aqui 3 horas falando sobre isso. Vamos pensar. Eu acho que deve ter rolado, sabe? Dela ter raptado as crianças, dizer pirraia, mas enfim, tem gente que não gosta que chame de pirraia, mas aqui a gente chama de pirraia. Ah, tudo pirralho, tudo peste, meu Deus do céu. Não, tô brincando. Não vamos falar assim das vítimas, né? Enfim, tadinhas. É porque aqui a gente chama criança de pirraia mesmo, assim, sem
sem ser num lado ruim. Ah, entendi. Olha, gente, Entendeu? cultura demais, aprendendo sobre os cantos do Brasil. De onde você fala, Bru? Ai. Eu sou de Recife, Nordeste. Recife, maravilhoso. Muito obrigada. Assim eu fico emocionada. Enfim, não vou falar que pirraia não, vou falar criança mesmo. Eu acho que sim, que ela raptou lá as crianças e tal. Eu acho que ela foi uma serial killer, de fato. Mas não sei não. Sei não. Eu acho que isso realmente aconteceu, que ela raptou por causa dos feiticeiros lá falando pra ela usar o sangue dela, dos pirraia não, oh Deus, desculpa, gente, aqui é modo nordestina e fica mais difícil, as crianças. Porque naquela época, boca a boca era, assim, o famoso, ainda é, né, mas naquela época eu acho que era ainda mais o que de fato as pessoas confiavam. E você ouvir de um feiticeiro, de uma bruxa, ou enfim, que se você usar o sangue de uma criança, você vai ficar jovem. Então, ela foi lá e fez, então vou fazer. E ela tinha doença mental, não é possível. Ela tinha que ter algum transtorno pra poder ter um sangue tão frio assim e matar a criança, matar os esposos lá, enfim. Então, eu acho que sim, que isso de fato aconteceu. Eu acho que, né, só o que não existe é esses mitos aí, de crepúsculo, de vampiro, né? Mas eu acho que... mas eu acho que ela existiu sim. E é isso. E tu acha também que aconteceu? Não, eu acho total que aconteceu, né? A gente tem os registros e tudo mais. Aí eu só fico pensando quem que ela achava que ela era, né? Será que ela se considerava uma bruxa? Será que ela acreditou tanto nessa fórmula que ela estava tão cega por isso que ela foi lá e cometeu crimes cruéis sem nem dar a mínima, né? Ela tinha que ter aí um nível de psicopatia ou de sociopatia para conseguir, né, fazer uma coisa tão horrível desse jeito. Mas talvez ela realmente achasse que ela fosse uma feiticeira, uma bruxa, que ela tinha direito de fazer isso por algum motivo. E para ela ter fugido e tudo mais, nunca ter admitido a culpa disso, para mim isso é um sinal de que ela não achava que estava fazendo algo tão errado assim, né? Gente. O moço feiticeiro mandou, vamos fazer. Vamos fazer, né? É uma fórmula, tem que seguir. Mas, gente, pelo amor de Deus, não segue coisa que essa galera fala, não. Isso aí podia ser um esquema de pirâmide, ó lá. Ia se dar mal. É horrível. Não pode seguir as coisas que todo mundo fala. Fake news entendeu? aqui não, viu? Não Fake pode, não entra. Na minha casa, não. Bom, gente, para fechar com uma curiosidade bem tosca, a Praça 15 de Novembro, que é o famoso Arco do Teles, onde tudo aconteceu, é, na verdade, o antigo endereço residencial da cantora Carmen Miranda. Olha só, gente, querida Carminha, morando ali num local possivelmente mal assombrado, né? Mas isso aí só me fala que um lugar maldito e assombrado por crimes tão cruéis pode virar um reduto super legal, super boêmio, boemia carioca, lugar de barzinho, de visitar, sabe? Isso me dá esperança de que não importa quão cagado seja um lugar, ou um ano, né? Alô 2020, tudo pode melhorar, gente. Então vamos terminar esse episódio lá em cima. O que você acha, Bru? É isso, né? Você tem uma mensagem de coach, momento coach, Bruna. O que você diria? Olha, tu falou esse momento coach aí, eu lembrei de um vídeo, minha gente. Se vocês nunca viram, tá aí uma indicação pra vocês darem risada. Que tá todo mundo num auditório gritando yes. Tá os coach e tudo e a plateia, yes, yes. Não, olha, eu vou te contar, hein, pelo amor de Deus. Muito engraçado. Mas enfim. É isso, gente. Gritem yes. Terminem esse episódio gritando yes e rar. Esse é o único ritual possível. Rar. Então é isso, galera. Ânimo, crimezeiros, dias melhores virão. Bru, super, super obrigada por participar aqui desse episódio. Eu amei a sua participação. Eu acho, assim, que a gente é muito alma gêmea de podcast, tá? Eu adorei. Eu acho que foi, assim, um achado. Eu estou, assim, emocionada, entendeu? Você pare que eu vou chorar aqui agora. Ai, meu Deus. Ai, mas assim, eu super concordo, por favor.
Então é isso, gente. Segue a Bru lá no Instagram, o @10minmurder. Ela conta histórias super legais. Como você pode ver, ela é maravilhosa. Então segue lá. Também não esqueçam... Não você, tá bom? Não esqueçam de entrar lá no @café com crime no Instagram para ver as fotos. Eu nem sei se tem foto, porque esse bagulho é muito antigo, mas o que eu achar de jornal, de documento e enfim, eu sempre posto na quinta-feira. E é isso, galera. Até a próxima Falem nos quarta-feira. comentários se vocês gostarem também. Verdade, façam isso. É isso. A dupla do RAR. Rar, rar. Gente, até a próxima quarta-feira. Até lá, evitem rituais de rejuvenescimento, tá? Simplesmente usem hidratante facial, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau. Rar. Tchau, gente. RAR.